Estão prontos para receber a palavra? Deus é bom. Vamos abrir Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, o verso 38. Texto bastante conhecido. Nós vamos pegar a partir daí. Pai querido, te damos graças em nome de Jesus pela tua boa palavra. Aleluia. A semente incorruptível da palavra entrando em nossos corações, alcançando vidas e muitas pessoas, Pai, sendo curadas, restauradas. E pessoas aqui, Pai, recebendo fervor no Espírito. Há unção nova para esse tempo de avanço do Teu reino sobre a terra. Em nome de Jesus, para desfazer as obras do diabo. Amém. Atos 10, 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos, os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu amo esse texto aqui é um texto maravilhoso, porque revela tantas coisas gloriosas aqui. Uma delas é que Jesus foi ungido para desfazer as obras do diabo. Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Em nenhum momento nós vemos Jesus colocando câncer em alguém. Em nenhum momento vemos Jesus colocando caroços em pessoas. Aleluia. Porque Jesus foi ungido para fazer o bem e para curar a todos os oprimidos do diabo. Veja que a Bíblia fala aqui oprimidos do diabo. Jesus foi ungido para fazer o bem e curar a todos os oprimidos do diabo. Então nós entendemos que doenças e enfermidades são opressões malignas. Doenças e enfermidades não são planos de Deus. Deus não tem planos de doença. Deus não tem planos, de fracasso, derrota. Deus não tem planos de enfermidades. Mas o diabo tem esses planos para destruir pessoas, para destruir vidas, para trazer tristezas para famílias. Mas graças a Deus que Deus também nos ungiu. O mesmo Deus que ungiu Jesus, ungiu você também. Aleluia. E por que Deus ungiu você? Para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Diga bem alto: eu fui levantado para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus. Algumas pessoas acreditam que Deus coloca doença para que fé fique mais forte. Não, fé não vem por doença, mas fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus não precisa usar a doença para tratar pessoas com fé. Deus usa a palavra para trazer fé aos corações das pessoas. Mas o diabo, ele que promove doenças e enfermidades. Veja que Jesus andou por toda parte fazendo bem. E no final diz: porque Deus era com ele. Então Jesus andava em parceria com Deus. Aleluia. O Pai andando em parceria com Jesus. De fato, Jesus disse que tudo que ele fazia é porque ele via o Pai fazer. Todas as curas que Jesus fez é porque ele viu o Pai fazer. Aleluia. Todas as palavras que Jesus falou é porque ele ouviu o Pai falar. Então Jesus não estava desfazendo as obras do Pai. Jesus estava desfazendo as obras do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Diga: Deus é comigo também. Diga para o seu irmão: Deus é com você para desfazer as obras do diabo. Fala para ele: você vai andar por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Aleluia. Eu creio, amado, que Satanás está ficando cada vez mais nervoso, porque esse centro de cura está desfazendo as obras do diabo. Esse centro de cura está levantando novos ministros de cura, na autoridade, no poder do nome de Jesus. E o inferno está se tremendo. Aleluia. Estão com medo, porque está olhando para você e vendo Jesus, e vendo a unção, e vendo a palavra operando através de você. E vai crescer. Está chegando o dia onde esse local aqui vai estar, amado, completamente lotado de ministros de cura, de pessoas que estarão sendo levantadas para
ministrar cura divina. Aleluia! Você faz parte dessa grande visão. Então a origem das doenças não vem de Deus. De fato, desde o pecado de Adão, quando Adão peca, o pecado abre a porta para a morte entra no mundo, não somente morte espiritual, mas morte física, a maldição sobre a terra. Algumas pessoas ficam dizendo se Deus, Ele é bom mesmo, porque Deus coloca as pessoas no inferno. Não, Deus não coloca as pessoas no inferno. Ele é tão bom que enviou Jesus para tirar as pessoas do inferno. Os homens entraram lá por causa do pecado. Doenças vêm por causa, dessa maldição que veio sobre a terra. Mas, graças a Deus, que aqueles que recebem Jesus provam da bênção do Senhor. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A maldição da lei era miséria, enfermidade e morte. Mas somos agora abençoados para abençoar. Fomos abençoados para abençoar. E nós vamos levar essa mensagem para todos os lugares. Mas veja que lá em Jó, capítulo 2, verso 7, nós mostramos aqui, apenas querendo mostrar aqui, que Satanás é aquele que fere, é aquele que traz doenças. Jó, capítulo 2, verso 7 diz: então Satanás saiu da presença, ou diante do Senhor. Ele estava ali numa conversa, depois isso aí é uma outra mensagem, mas ele saiu para ferir a Jó. Ele saiu para ferir a Jó. Versículos antes nós vemos que Satanás destruiu a família de Jó, os filhos de Jó. Eram 10 filhos, foram mortos por causa de Satanás. Não foi Deus que trouxe aquele fogo do céu para destruir os filhos de Jó. Então esse é o ministério de Satanás. O ministério de Satanás é diabo, 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 ponto, matar, roubar e destruir.com.br. Esse é o site dele, ele só vem para isso, para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Então a Bíblia diz que Satanás feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Mas graças a Deus, e isso os estudiosos dizem que esse sofrimento de Jó foi uma média de 9 meses. Talvez não tenha sido curado rápido, porque ele não tinha revelação de cura divina, Porque ele mesmo diz: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. No capítulo 42 ele diz isso. Então quando Jó tem a revelação de que não foi Deus que trouxe aquela doença, Deus não era o causador daquilo, ele se arrepende. E quando ele se arrepende, Deus muda a sorte de Jó. Aleluia. Deus não é aquele que traz doenças e desgraças, mas Deus é aquele que muda o cativeiro. Deus é aquele que tira o homem da doença. Deus é aquele que cura e restaura. Deus é aquele que traz alegria de volta para aquele que está vivendo debaixo de tristeza. A Bíblia diz que em Jó capítulo 42, verso 10, que mudou o Senhor a sorte de Jó. E Jó começou a viver uma vida, amados, melhor do que antes. Jó viveu muitos anos. Veja que ele não morreu cedo, porque o Senhor mudou a sua sorte. Aleluia. Então a história de Jó não termina ele doente. A história de Jó termina ele sarado e vivendo muitos anos de vida. Eu declaro você vivendo muitos anos de vida. E eu declaro que a única coisa que vai tirar você dessa terra será a sua velhice plena ou o arrebatamento da igreja. Aleluia. Doença não vai tirar você daqui dessa terra antes do tempo. Aleluia. Deus quer você curado, forte, cheio do Espírito Santo e da palavra, para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus. Jesus também fala sobre o diabo, que ele é aquele que é homicida desde o princípio. João capítulo 44, João capítulo 8, verso 44 diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele, Satanás, foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. Satanás é mentiroso.
Satanás pode estar dizendo na sua mente, falando nas mentes das pessoas que elas vão morrer. Estão dizendo que aquela doença é uma doença, né, que vem de maldição hereditária. Para quem é crente, não existe mais isso. Amém? Você não precisa fazer nenhum curso de quebra de maldição hereditária, porque Jesus já fez isso de uma vez só. Aleluia, quebrou toda essa maldição. E aquele que crê em Cristo Jesus, aleluia, entra na bênção do Senhor. Você não tem maldição hereditária, você tem bênção hereditária. Fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Somos sarados em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então Satanás, ele é o causador dessas coisas. E Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Em 1 João capítulo 3, no verso 8, parte B, diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia. Quantos aqui são filhos de Deus? Você é filho de Deus tanto quanto Jesus era filho de Deus. Aleluia, aqui na terra. Amém? Você crê que você é ungido para desfazer as obras do diabo? Glória a Deus. Só em Mateus capítulo 8 nós vemos uma série de curas aí. Eu quero que você se inspire nisso, no que Jesus fazia aqui na terra, o tempo todo, curando, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Em Mateus capítulo 8, no verso 1, desde o verso 1, nós vemos várias curas. A cura de um leproso, no verso 1 diz: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que o leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres. Ainda tem muito crente ainda falando isso hoje, não é? Deus, se quiseres, você pode me curar. Se Deus quiser, Ele vai me curar. Se Deus quiser, Ele vai me curar. Não, irmão, nós não usamos mais essa frase, se Deus quiser, Ele vai me curar. Porque se Deus não quisesse, não teria enviado Jesus para curar. A prova da vontade de Deus sobre cura é que Jesus envia o seu próprio Filho para morrer, para levar sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Até Covid já foi levado lá também. Tem doenças que ainda nem apareceu aqui na terra e Jesus já levou. Aleluia. Então não tenha medo do terror da noite. Não tenha medo da peste que se propaga de dia, da mortandade que assola o meu dia, porque está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Glória a Deus. Então fica na palavra, fica na revelação. Esse homem não tinha essa certeza de que Jesus queria curar. Ele falou: se quiseres, pode purificar-me. Veja, verso 3, e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero. Aleluia. Nunca deixe o diabo colocar dúvida na sua cabeça quando você for ministrar as pessoas. Será que Deus quer curar essa pessoa? Sempre você vai ouvir: quero. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Faça a sua parte e põe as mãos. E deixa Deus fazer a parte dele. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom? Amém. Então ele disse: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Aleluia. Verso 5, nós vemos mais uma outra cura, a cura do criado de um centurião. Verso 5 diz: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Mas no verso 7, Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Aleluia. Você vê que numa passagem Jesus disse: eu quero. Na outra passagem Jesus disse: eu irei curá-lo. Você em nenhum momento você ouve Jesus dizendo: deixa eu saber se é a vontade de Deus, eu vou orar para saber se Deus quer curá-lo. Não, rapidamente Jesus já responde: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas
apenas manda com uma palavra. Vocês ouviram o que eu falei ontem sobre a palavra? Ministrando a palavra, o poder da palavra de Deus. A infalível palavra de Deus que entra em lugares onde a ciência não entra. A palavra faz coisas que remédios não podem fazer. Não somos contra remédio, nem contra médicos, mas pode chegar um momento em que remédio e médico não dê mais jeito. Mas a palavra está acima e vai funcionar. Creia na palavra de Deus, confesse a palavra de Deus e vai funcionar na sua vida e na vida daquele que você vai estar ministrando. Aleluia! Então, aquele homem, aquele centurião, ele impressiona Jesus, porque ele entende a essência da fé. A fé recebe a palavra e se move. Aleluia! Glória a Deus! A fé recebe a palavra e se move na palavra. Ele disse: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Você só precisa de uma palavra, irmão. Não precisa. Alguns irmãos gastam 1 hora orando pelo doente. Às vezes você não precisa ficar 1 hora orando pelo doente, simplesmente tem que exercer a autoridade. Amém? Exercer a autoridade. Glória a Deus, vocês estão entendendo? Ora, mas não exerce autoridade. Tem que exercer a autoridade no nome de Jesus. Nós não adoramos doença, não louvamos enfermidade. Então a gente exerce a autoridade no nome de Jesus sobre doenças. E aquele homem disse: manda só uma palavra. Manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Verso 9: pois também eu sou homem sujeito a autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. O que aquele homem está entendendo? Se o Senhor falar em uma palavra dizendo ele está curado, eu vou pegar essa palavra e eu sei como é que funciona a autoridade. É debaixo de ordem. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha que interessante, Jesus disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Nós temos que tomar muito cuidado, irmão, porque às vezes nós nos acostumamos muito com a palavra da fé e a gente perde a ousadia na palavra da fé. A gente escuta as mesmas coisas e estamos querendo coisas novas. Isso é perigoso, ficar querendo coisas novas. Fica na mesma palavra, naquilo que você tem recebido. Aquilo que trouxe você até aqui é o que vai levar você daqui para frente. Aleluia! É interessante que esse homem não teve uma ministração grande. Ele não ouviu uma mensagem tão grande. Ele só disse: me manda uma palavra e meu rapaz será curado. Você entende o que eu estou falando? E tem pessoas que estão ouvindo a palavra há muitos anos, mas parece que elas estão falando, selecionando palavra como se fosse um filme. Eu não gostei muito desse filme, eu não gostei muito dessa palavra, eu acho que deveria ser mais assim, ou mais assado. Amado, palavras que nós temos recebido aqui é suficiente para curar o mundo inteiro. Aleluia, o mundo inteiro. Aquele homem disse só uma palavra: eu só quero uma palavra e meu rapaz será curado. Sabe, Jesus falou para aqueles que seguiam sempre homens de pequena fé. As pessoas que estavam perto de Jesus é que mais ouviram homens de pequena fé. E aqueles que chegaram a primeira vez, foi o que Jesus se admirou. Pegaram a palavra. Muitas vezes nós estamos ouvindo a palavra, e o diabo começa a colocar intimidação, porque não funcionou na primeira vez ou na segunda vez, e a gente vai relativizando, a gente vai pegando aquela palavra, e o Satanás começa a querer levar a gente para aquele velho pensamento: será que realmente não tem um plano de Deus para curar alguns e outros não? E a gente devagarinho vai escorregando para aqueles velhos pensamentos. E amado, você tem que estar pronto para dar um grito e dizer: não! Deus cura sempre.
Ele quer curar sempre. Não importa o que aconteça, amado, continue crendo que Deus sempre vai curar, vai libertar. Aleluia, através da sua palavra, através da oração, da unção, do nome de Jesus. Não perca isso. Não perca isso, mantenha fervoroso sempre nisso. Aleluia. E ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo Israel achei fé como esta. Vamos lá para o final, verso 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Olha que interessante. E naquela mesma hora. Aleluia. Veja, não acontece quando ele chegou lá. Aconteceu quando ele creu na palavra. Naquela mesma hora, o servo foi curado. Você crê que existem curas acontecendo agora também na sua família? Você crê que nessa mesma hora, enquanto você está aqui recebendo a palavra, você pode estar fazendo o papel do centurião agora? Aleluia! Está fazendo o papel do centurião. Você está pegando a palavra para alguém. Você está pegando a palavra para interceder por alguém. Você está crendo por alguém. Então você pode crer que quando você pega a palavra agora, a fé começa a funcionar agora. Aleluia, eu não sei se há algum familiar seu que está doente, algum parente que está acamado, mas eu quero declarar em nome de Jesus, aonde estiver, aleluia, eu declaro a unção indo sobre esses corpos lá. Aleluia, eu declaro que nesse momento, agora mesmo, ouvindo a palavra do Senhor, nessa mesma hora, essas pessoas vão ser tocadas pelo Senhor, pela unção, pelo poder de Deus. Aleluia. Ou quando você chegar lá, se você tiver contato, impõe as mãos em fé, amém? Dizendo: receba a sua cura. Glória a Deus. Deus é bom? Olha que interessante, quando Jesus termina isso, ele já vai na outra cura. No verso 14, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Amém? Você tem que orar pelas sogras também. Tendo Jesus chegado em casa, a casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Você está vendo? Jesus curou um leproso, depois Jesus curou um outro rapaz de alguma enfermidade, de repente veio febre, e Jesus cura também, com febre também. Não tem enfermidade pequenininha e grande que Deus não possa resolver. Aleluia. Deus cura qualquer tipo de doença, qualquer tipo de enfermidade, seja câncer, seja uma febre. Aleluia, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra cura de febre a câncer. Glória a Deus. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Oh, glória a Deus. Verso 16 diz que chegada a tarde, veja, um tempão Jesus curando, passando por todo lado, fazendo bem, curando a todos. E quando chega o fim da tarde, dá aquela vontade de dizer: não, acho que está bom, já curei demais hoje. Não, tem que estar pronto o tempo todo, irmão. Amém? O tempo todo. Ministério não é uma coisa que você coloca ali dentro do horário comercial. Amém? É o tempo todo. Qualquer hora a unção funciona, qualquer momento a palavra funciona. Vai chegar um momento que você já fez um grande evento, ou foi a algum centro de cura, sei lá o que, e de repente você recebe um convite para orar por alguém, pensando que aquele dia acabou, e tem algo ainda maior para acontecer. E a Bíblia diz que chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou a todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Amém? Não é glorioso? Mas agora, nesse tempo, é a nossa vez. Nós temos que fazer as mesmas obras que Jesus fez. Em João capítulo 14, verso 12, diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço.
Oh, aleluia! Você crê, amados, que você vai chegar na sua velhice, vai ter uma biografia bem recheada dos milagres, curas e até mortos que foram ressuscitados. Você crê nisso ou não? Você está desejando isso acontecer? Você está desejando os dons, aleluia? Está desejando, amados, chegar na sua velhice plena, se Jesus não voltar até lá, que eu creio que já está bem pertinho. Mas você tem uma biografia onde os seus netos, os seus filhos e netos vão estar lendo sobre você. Olha só o que papai fez aqui, olha só o que mamãe fez, olha só o que vovô fez, olha a história aqui dele, meu Deus. Eu creio, amado, que nós devemos continuar nos inspirando em homens e mulheres de fé, que foram usados poderosamente na unção de cura divina. Glória a Deus, esses homens nos inspiram. Mas Deus está querendo levantar outros, novos. Deus quer levantar novos homens e mulheres de cura, aleluia. Glória a Deus, nesse tempo, de forma gloriosa, aonde o mundo não vai mais acreditar em igrejas, não vai acreditar mais em pastor, não vai estar dando crédito, mas uma coisa, eles não poderão ignorar: o poder de Deus. O poder de Deus vai estar tão ativo nesses últimos dias, os dons do Espírito vai estar com tanto poder se movendo, que eles não têm como dizer que aquilo não é de Deus, que Deus não está em nosso meio. Eu vi um Instagram, né, de uma igreja no país de primeiro mundo, que já está fazendo cultos, aonde o pastor, ele é digital, né? Não é mais um pastor em carne e osso, mas uma programação. E as pessoas estavam no culto sentado, ouvindo no telão, assistindo um pastor virtual. Não era um pastor online, não. Era um boneco. E essa inteligência artificial está entrando. São ferramentas boas, né? Mas uma coisa que a inteligência artificial nunca vai fazer é promover o poder de Deus. A igreja nos últimos dias, que vai se destacar, é a igreja que crê nos dons do Espírito, em cura divina. Porque nesses últimos dias, amado, está vindo uma unção tão poderosa sobre a igreja. O sopro do Senhor está vindo para levantar pessoas com ousadia, com intrepidez, dispostos a morrer pelo Evangelho. Você crê nisso? Sinais, prodígios e maravilhas. Em Mateus capítulo 10, verso 8 diz, Jesus está falando: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Olha que só interessante. Jesus dizendo: curai enfermos. Muitas vezes nós entendemos, irmãos, que é Jesus que cura através de nós, que Deus cura através de nós. Mas nós temos que pegar o que Jesus está falando aqui também. Nós temos que entender que fazemos parte dessa coisa que Jesus está fazendo, desse processo de cura que Jesus está fazendo. Não é uma coisa desligada. Jesus está dizendo: eu quero que você cure enfermo. Amém? Jesus não disse: eu vou curar enfermos. Quando eu parti daqui, ele disse: não, vocês vão curar enfermos. Ele disse: vocês vão ressuscitar mortos. Vocês vão purificar leprosos. Vocês vão expelir demônios. Porque de graça recebestes, de graça dai. Aleluia! Eu lembro que Pedro e João, na Porta Formosa, tinham um aleijado lá, pedindo esmola. Eles disseram assim: olha, a gente não tem aqui prata nem ouro, não temos o que você está querendo de dinheiro, mas o que temos nós te damos. E eu acho interessante que nesse texto, Pedro diz: olha para nós. Eu achei muito interessante isso. Olha para nós, uma consciência do que Jesus falou. Eu quero que vocês vão lá e curem. Pedro não disse assim: olhe para Jesus, ele disse: olhe para nós. Olha aqui para nós. Nós carregamos algo poderoso, que é melhor do que prata, que é melhor do que dinheiro. Nós vamos curar você agora. E ele pegou na mão daquele paralítico e ele se levanta. Você está pronto, amado, para estender a mão?
Aleluia. Às vezes você está pronto para orar, mas falta aquela ousadia de você pegar na mão e dizer: ei, vamos lá, se levante, é agora. Creia. Você vai receber essas instruções do Espírito de Deus nesses dias. Você crê nisso? Lucas capítulo 10, verso 19 diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões são demônios, espíritos de enfermidades também. Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Ei, não só um pedaço não, sobre todo o poder do inimigo. E olha o que diz: e nada absolutamente vos causará dano. Você vê que a Bíblia sempre fecha, ela nunca coloca uma coisinha assim, não, pode ser que não dê certo. Ele sempre está colocando, e às vezes as coisas não dão certo, porque a gente crê em algum ponto que, bom, não é bem assim, mas você não pode colocar dúvida nenhuma. Não existe dúvida na fé. Amém? Tem que crer 100%. Não pode haver dúvida na fé. Você sabe que Jesus curou a todos, foi ungido para curar todos os oprimidos do diabo. Agora Ele ungiu você, chamou você, deu autoridade e disse: agora vai e cure. Aleluia, e vai acontecer. Quantos estão crendo, amados, nesses últimos dias em ressurreição de mortos? O meu avô foi um evangelista, partiu para o Senhor aos 86 anos. E eu acompanhei meu avô durante muitos anos. Ele não sabia ler nem escrever, mas quando ele abria a Bíblia, ele lia. E eu viajei por vários lugares aqui do Nordeste. Nós tínhamos uma banda da família, e meu avô era o pregador, e ele era evangelista. E uma das coisas que eu mais vi foi meu avô pregando nas ruas e cadeirantes saindo das cadeiras. Eu vi várias vezes cego vendo, surdo ouvindo, demônios caindo, pessoas caindo endemoniadas nas praças. Ele não sabia nem ler e escrever. Aleluia. Mas quando ele abria a Bíblia, ele lia 2, 3 versículos sobre Jesus e começava a falar sobre o poder de Deus, e cura começava a acontecer. Essa fé também passou para minha mãe, irmã Dalvanira. A minha mãe também é evangelista. E eu lembro quando a minha irmã com 3 anos de idade, ela teve meningite aguda. E quando ela teve meningite aguda, eu estava com ela no quarto brincando com minha irmã, e a minha irmã desmaiou. E ela caiu, para trás e bateu a cabeça na cama, apagou lá, e a boca dele começou a ficar roxa. Eu corri e chamei minha mãe, era pequeno também, e minha mãe levou para o hospital. E quando chegamos lá no hospital, os médicos colocaram ela na maca lá, e algumas horas depois falou assim: olha, o estado dela está muito avançado. Eu acredito que se os medicamentos fizerem efeito, talvez ela ainda consiga falar alguma coisa, mas talvez não consiga nem andar, talvez não fale. Ela está num estado muito avançado. E eu lembro quando eu olhei para minha mãe lá conversando com os médicos, a minha irmã estava toda roxa, cheia daqueles negócios lá nela, aquela estrutura, estava do lado da cama, era uma enfermaria. E minha irmã estava ali, era tipo uma UTI cheia de crianças lá. E eu lembro que minha mãe, naquele momento, ela começou a orar e dizer: Senhor, eu creio que Tu és o Deus que sara. Tu és o Deus do impossível. E de repente minha mãe mudou. Ela entrou numa ousadia e disse: o Senhor pediu para arrancar tudo isso da minha filha agora. Tira tudo. E os médicos: você não pode fazer isso, porque ainda pode ter chance dela sobreviver e ainda... com sequelas, mas vai sobreviver. O Senhor me disse para tirar tudo isso dela. Tira agora. E aí os médicos falaram: você tem que assinar um termo.
E ela assinou um termo e disse: agora a responsabilidade é da senhora. E minha mãe disse: não, quem está responsável aqui é o Senhor que mandou fazer. E você vai ver o que Ele vai fazer. Tiraram aqueles negócios lá dela e minha mãe disse: Eliana, se levante agora e fale comigo. E de repente o corpo da minha irmã começou a deixar de ficar roxo e voltar à cor normal. E ela se levanta, se senta na maca e disse: mamãe, vamos para casa que eu estou com fome. Aleluia. E não só ela fala, mas canta. Canta muito. Então eu sei que o poder de Deus é real. Eu sei que o poder de Deus funciona. Não há nada difícil para Deus. Aleluia. Quando, amado, a ciência diz não tem mais jeito, o Deus do impossível entra em ação e diz: agora é a minha vez. Oh, aleluia. Ministério de música, pode subir aí, por favor. E eu sei que Deus pode fazer. Ontem nós tivemos testemunhos maravilhosos aqui. Já vi aqui do pastor Rafa, ele lendo para mim os testemunhos, coisas gloriosas. Pessoas que não podiam nem andar direito, estavam correndo ontem aqui, recebendo cura. Pessoas que estavam com bucite, não podiam nem mexer o braço, estavam rodando o braço, aleluia. Foram curadas, muitas pessoas curadas na internet, aleluia. Ei, amado, está tendo um grande avivamento de curas e milagres. E nós declaramos que a Europa vai provar desse poder de Deus. Declaramos que a unção e o poder de Deus vai chegar na Europa. Eu declaro o sopro de Deus. Aleluia. E você vai estar lá também, faz parte disso. Pega isso, pega isso. Você vai pisar lá, vai pisar nas nações, vai chegar na África, vai chegar nos Estados Unidos, no Japão, em todos os lugares. Nós vamos incendiar as nações com a palavra da fé. Oh, aleluia! Aleluia! Glória!